aos Romanos, no capítulo de número 8. A partir do versículo 14. Vamos ler até o verso 25. Carta de Paulo aos Romanos, capítulo 8, a partir do verso 14. Vocês acharam, senhor? Diz assim o texto: porque todos que são guiados pelo Espírito de Deus, esses são filhos de Deus. Porque não recebeste o espírito de escravidão para outra vez estarmos em temor, mas recebeste o espírito de adoção de filhos, pelo qual clamamos a Pai. O mesmo Espírito testifica com o nosso espírito que nós somos filhos de Deus. E se nós somos filhos, somos logo herdeiros também, herdeiros de Deus e co-herdeiros de Cristo, se é certo que com Ele padecemos, para que também com Ele sejamos glorificados. Porque para mim tenho por certo que as aflições deste tempo presente não são para comparar com a glória que em nós há de ser revelada. Porque a ardente expectação da criatura espera a manifestação dos filhos de Deus. Porque a criação ficou sujeita à vaidade, não por sua vontade, mas por causa do que a sujeitou, na esperança de que também a mesma criatura seja libertada da servidão, da corrupção, para a liberdade da glória dos filhos de Deus. Porque sabemos que toda a criação geme e está juntamente com dores de parto até agora. E não só ela, mas nós mesmos, que temos a primazia do Espírito, também gememos em nós mesmos, esperando a adoção, a saber, a redenção do nosso corpo, porque em esperança somos salvos. Ora, a esperança que se vê não é esperança, porque o que alguém vê, como esperará? Mas se esperamos o que não vemos, com paciência esperamos. E agora, João 14, tão somente o verso 18, tão somente o 18. Diz assim: não vos deixarei órfãos, voltarei para vós. Curva a sua cabeça. Querido Pai, no precioso nome de Jesus, graças te damos por esta palavra que foi lida, e com a ajuda do Espírito Santo ela será elucidada, explanada, e assim pedimos ao Senhor por mais uma vez, que o Senhor possa usar a nossa vida, para que eu me faça entendido, que Tu venhas falar de uma forma audível, inteligível, para que nós ouçamos e entendamos o que Tu tens para nós nesta noite. Que esta noite seja marcada com a intensidade da Tua presença. Assim eu te peço sabedoria, graça e muita unção para me fazer entendido, no nome de Jesus. E a igreja diz amém. Você pode cantar comigo? O Espírito de Deus está aqui. Vamos lá, vamos cantar. Você pode ficar de pé? Canta comigo. O Espírito de Deus está aqui. O Espírito de Deus está aqui, operando em nossos corações, trazendo sua vida e poder, ministrando sua graça e amor.
contemplar. Cantemos. Pai, eu quero contemplar. Aleluia. Tua glória e majestade. Não apenas no átrio ou no santo lugar. Eu quero te entronizar entre os querubins. Oh, leva-me à sala do trono, eu a nascer pelo novo e vivo caminho, pelo sangue de Jesus, o eterno e sumo sacerdote. Oh, leva-me à sala do trono. Levante a sua mão e faça essa oração. Pra te adorar, Senhor. Leva-me, Jesus. Oh, leva-me à sala do trono. Pra te adorar, Senhor. Leva-me. Oh, leva-me à sala do trono. Evovas. Aleluia. Pra te adorar, Senhor. Adore ao Senhor. Oh, leva-me à sala do trono. Pra te adorar, Senhor. Pra te adorar, Senhor. Pra te adorar, Senhor. Você pode dar a mão no seu irmão, pode cruzar aqui no corredor, a gente vai fazer a nossa oração de unidade, de cura do corpo, de cura dessas doenças, como a bispa tem orado, mas nós vamos intensificar. Senhor, nós cremos que Tu estás aqui. Fizeste a nós uma promessa, que onde houvesse entre nós 2 ou 3 reunidos o Teu nome, Tu ali estarias. E somos aqui muito mais de 2, muito mais de 3, reunidos no Teu nome. E a Tua palavra diz que pelas Tuas pisaduras nós somos sarados. Eu peço a cura do corpo de Cristo, a cura de cada membro, a conversão das nossas famílias, pessoas que estão doentes espirituais, pessoas que estão com enfermidade na alma, pessoas que estão com problemas de relacionamento conjugal, familiar, profissional, financeiro, pessoas que estão angustiadas, pessoas que não sabem mais o que fazer. E o Senhor as trouxe aqui ao Teu divã. Tu és o nosso psicólogo, psiquiatra. Tu tens a saída, Tu tens a resposta, Tu tens a cura, Tu tens a unção, Tu tens a direção, Tu tens o renovo, pois Tu és o nosso Pai. Abba, Pai, Abba, Pai. Manifesta-se, Senhor, pois a casa é Tua. Nós somos os convidados. Esse lugar te pertence. Que entre as nossas mãos estejam as Tuas mãos que saram, que cura, que transforma, que abençoa. Assim cantamos, dizendo: leva-nos à sala do trono. Pra te
Ele mandou no fácia. Eu baixou e canto, eu baixuia. Ora manare baixuia, fácia. Leva-me ao trono. Seja cheio do Espírito Santo. Seja inundado pela presença do Senhor nesse lugar. Seja avivado agora neste momento. Seja envolvido pela graça, pelo favor paternal. Ora baixura. Pra te adorar, Senhor. Emanou-se, adorar, Senhor. Emanou-se, eu comeria. Pra te adorar, Senhor. Aleluia. Aleluia. Podem sentar, meus irmãos, podem sentar. O nosso tema vai ser orfandade espiritual, desafio da eternidade. Diga para o seu irmão, o tema é orfandade espiritual, desafio da eternidade. Meus irmãos, nós temos aqui um texto, aliás, dois textos. O primeiro foi escrito por Paulo na carta aos Romanos. Com certeza sabemos nós que inspirado pelo Espírito Santo. E no segundo, falado pelo próprio Jesus, quando ele falava que ia para o céu, mas não nos deixaria órfãos. Nós sabemos que quando Paulo está escrevendo para nós essa carta, e nós vamos mais uma vez ler a carta para a gente poder memorizá-la. Romanos 8. Ele diz: porque todos que são guiados pelo Espírito de Deus, esses são filhos de Deus. Mas nós vivemos um século onde existe uma orfandade espiritual generalizada. As pessoas, elas estão exatamente se sentindo órfãos. Por que nós falamos acerca da orfandade espiritual como desafio da eternidade? Porque sabemos que para termos eternidade precisamos ser o quê? Filhos de Deus. Diga para o seu irmão, para você ser eterno ou ter a eternidade, você precisa ser filho de Deus. Quando nós vamos para o dicionário, nós encontramos que orfandade é a perda dos pais por conta de morte, ou sabemos nós também que a orfandade pode ser vista em razão do abandono. Os pais que abandonam um filho, esse filho se torna órfão em razão do abandono. Então, seja por causa de morte ou abandono, fica aí caracterizado a orfandade. Isso é no plano humano, no plano material, mas nós estamos falando de uma orfandade no campo espiritual. No campo espiritual. Quando Deus criou o homem, Deus se apresentou não só como Criador, mas Deus também se apresentou aos homens, ou ao homem, como Pai espiritual. Embora Deus o criasse e o colocasse na regência, na gestão da terra, Deus criou todas as coisas e colocou o homem como coroa da criação. Diz o texto que na virada do dia, Gênesis, no início de Gênesis 1, 2, 3, você vai encontrar que Deus vinha ter com o homem, e a presença do Pai espiritual, a presença do Pai eterno, ela era vivenciada pelo homem todos os dias. E a Bíblia também diz que em razão do pecado, essa paternidade ficou comprometida,
Porque quando nós falamos de paternidade, orfandade espiritual, nós estamos falando não no campo humano, que é em razão da morte ou do abandono, né? Deus não morreu e Deus não abandona o homem. Mas no plano espiritual, quem abandona Deus é o próprio homem. Por isso que é a orfandade espiritual. O homem se distancia de Deus. O homem faz os seus próprios caminhos. O homem define as suas regras. O homem quer se tornar emancipado, autônomo dos seus próprios desejos, e por conta disso o homem se torna dentro dessa proposta da orfandade espiritual. Então nós vivemos num século onde os homens estão vivendo na terra, mas eles não têm o quê? Um pai espiritual. Eles não têm um pai espiritual, porque eles não querem um relacionamento com Deus. E Deus, ele se apresenta assim como Jesus colocou para nós acerca da sua volta ao céu. E Jesus, naquele momento de preocupação, o sentimento de orfandade começou a pairar sobre o coração dos discípulos. Ei, Jesus, tu és o nosso Pai espiritual. Entendamos uma coisa: a gente entende que a igreja é a casa do Pai, ou a casa de Deus. Nós encontramos na casa de Deus alguns pais espirituais, sejam os pastores, seja um líder. Essas pessoas são constituídas por Deus como pais espirituais. Agora, a função de cada pai espiritual é apresentar ao seu filho o Pai eterno. Diga comigo: a função do pai espiritual é devolver para o Pai eterno os filhos. Aí nós estamos falando de liderança, de pastores, bispos, apóstolos. Todos nós temos a incumbência, embora sendo constituídos por Deus como pais espirituais, nós temos a incumbência, a responsabilidade de apresentar o Pai eterno. Deus é o nosso Pai eterno. O mundo hoje, com aproximadamente 7 bilhões e 600 milhões de pessoas, nós encontramos algumas religiões, né, bastante, né, expressiva no seu quantitativo, com mais de 1 bilhão de adeptos. E esses adeptos veem o seu fundador como seu pai espiritual. E existem no mundo dezenas de milhares de religiões, de seitas. E cada seita ou cada religião se tem um pai espiritual. É aquele que deveria apresentar aos seus filhos o Pai eterno. Só há eternidade em Deus. Diga ao seu irmão: só há eternidade em Deus. Mas o que nós encontramos é que alguns supostos pais espirituais não apresentam aos seus filhos o Pai eterno. E essa não apresentação gera-se uma orfandade espiritual, porque na verdade os pais espirituais, eles são órfãos. Olha que coisa interessante. Como um pai espiritual que ele vive uma orfandade em relação ao nosso Pai Supremo, que por conseguinte é o nosso Pai eterno, como ele poderá ser o nosso pai, ou vir a ser o pai de alguém, se ele vive uma orfandade? E naquele momento, os apóstolos, os discípulos ficaram preocupados. E a pergunta que não quer calar: por que Jesus disse o termo, ou usou o termo órfão? Jesus disse: não vos deixarei órfãos. E na sequência, ele diz que vai enviar quem? O Espírito Santo, que vai nos mentorear. O Espírito Santo que vai nos devolver para onde? Para o altar. O Espírito Santo que vai dizer para nós: olha, você, para ter a eternidade garantida, você precisa viver a paternidade espiritual. Quando nós falamos de orfandade espiritual, nós estamos falando
de ausência do Pai eterno. Diga comigo: orfandade espiritual pressupõe ausência de Pai eterno. E muitas das vezes, o que nós vemos na sociedade é que as pessoas comprometem a sua eternidade por conta da orfandade. Porque se essas pessoas se tornam filhos de Deus, elas vão precisar viver uma mudança comportamental, mudança de interesses, mudança em relação às suas ideologias, filosofias, ou seja, todas essas coisas vão precisar convergir para o mesmo ponto. E esse ponto é o quê? A palavra de Deus, que não muda, né? A palavra de Deus. Quando Jesus ele fala que não nos deixaria órfãos, porque Jesus sabia que naquele momento que ele lidava com os discípulos, Jesus era o único Pai espiritual, era o único. E agora, quando Jesus diz que vai se ausentar, eles começam a entender que eles iriam viver um tipo de orfandade. E Jesus fala para eles que eles não deveriam se preocupar, porque Jesus enviaria alguém para dar continuidade. Muito mais do que isso, Jesus disse assim: eu vou enviar o Consolador. E ele, todas as vezes que comunicava a vocês a vontade do Pai, que se vocês fizerem, vocês não só serão bem-sucedidos na terra, mas vocês também terão um lugar no céu. Jesus disse: que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? O que significa perda da alma? É quando o homem ele vive a sua orfandade espiritual. Diga-se de passagem, a propósito, algumas pessoas nem sabem que estão vivendo uma orfandade espiritual. Quando você fala de algo espiritual, pode ser uma orfandade momentânea. Você quer ver uma coisa? Uma orfandade emocional. Você não consegue se ver filho, você não consegue se ver bem-sucedido, você não consegue vivendo a vontade de Deus, você consegue enxergar que é um combate entre você, aquilo que Deus quer que você faça, em relação àquilo que de alguma forma o teu físico, a tua alma, o teu espírito combatem dentro de você. Muitas das vezes se vê ou se vive uma orfandade emocional. Diga comigo: orfandade emocional. O que seria isso? Eu estava hoje escrevendo dentro do que Deus tinha colocado para que eu escrevesse. Diz o texto assim: a partir dessa separação entre o filho e o pai, ou a criatura e o criador, houve uma completa orfandade espiritual oriunda da perda de identidade paternal. Assim como a orfandade emocional, que é a frustração, abandono, incapacidade para viver a vontade de Deus e ausência daquele garantidor. Nós sabemos, enquanto pais, ou você enquanto filho, se você ainda não é pai, mas você vive o outro lado da moeda, porque se você não é pai, você é filho, até porque você existe, né? Então você está de um lado ou de outro, e você vai ver que enquanto filho, nós olhamos para a figura do nosso pai, e nós o enxergamos como o quê? Protetor, guardião, provedor, curador. Essa é a figura paternal. Esse é o sentimento que nós temos do nosso Pai. E Jesus, quando começou a ensinar os discípulos e também a nos ensinar, vocês querem ver uma coisa? Mateus capítulo 6, Mateus 6, fala da oração do Pai Nosso. Jesus, ele começa a ensinar os discípulos a orar. Verso 7. E orando não useis de vãs repetições como os gentios, porque pensam que pelo seu muito falar serão ouvidos. Não vos assemelheis, pois, a eles,
porque o vosso Pai, diga comigo, meu Pai. Aí Jesus diz, porque o vosso Pai sabe o que vos é necessário antes de vos lhe pedirdes. Continua. Portanto, orai vós deste modo. Leia comigo, olhe comigo. Pai nosso que estás aonde? Nos céus. Santificado seja o teu nome. Venha o teu reino. Seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje. Perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós também perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixe entrar em tentação, mas livra-nos do mal. Por quê? Porque teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Como os homens se viam antes de Jesus? Eles se viam meramente na condição de criatura, e Deus na condição de Criador. Jesus começa a principiar ou ensinar um método de devolver, embora Jesus fosse o Pai espiritual, Jesus está dizendo para eles o seguinte: eu vou apresentar a vocês o meu Pai. Aleluia, né? Jesus está dizendo assim, ó, existe um Pai que vai reger a vida de vocês, e esse Pai é meu Pai também. Então vocês vão orar, Pai Nosso. Eles começam a entender que se você tem uma mentalidade tão somente no que tange você na condição de criatura e Deus Criador, você tem uma visão ainda distorcida daquilo que é perfeito. O que é perfeito? Não seria o ato de Deus ser o Criador, mas o que é perfeito é o ato de Deus ser Pai, porque todos aqueles que criam alguma coisa tornam-se Pai daquilo que criou. Vocês estão comigo? Então Jesus, ele está exatamente mostrando aos discípulos acerca da paternidade, e agora eles começam a identificar que existe um Pai. E um detalhe: se existe um Pai e uma paternidade, pode também haver o quê? Uma orfandade. Eu falo uma orfandade, volto a ratificar, não no campo humano, mas no campo espiritual. Quantas vezes nós deixamos de fazer a vontade do Pai? Quantas vezes nós abraçamos a nossa vontade e deixamos de lado a vontade do nosso Pai? E com certeza, todas as vezes que nós fazemos alguma coisa que entristeça a Deus, e se a gente não parar rapidamente, consertar, fazer um caminho de volta, a gente não tem ideia do quanto a gente está comprometendo o quê? A eternidade. Porque se a gente vive, eu queria que você entendesse o que eu estou falando, se a gente vive uma orfandade espiritual momentânea, o que é uma orfandade espiritual momentânea? A ausência de Deus momentaneamente. Porque Ele me deixou? Não, porque eu me distanciei. Vocês estão comigo? Aliás, vocês estão ainda aí? Amém. Glória a Deus pela por embora. Então, quando o Espírito Santo colocou isso no meu coração para falar, né, eu comecei a entender que muitas das vezes nós, vou usar um termo, uma linguagem humana, nós deixamos o nosso Pai em stand-by por conta de alguma coisa que a gente busca, que eu vou chamar de conveniência humana, e nesse momento que eu não submeto ao meu Pai espiritual, eu posso estar vivendo uma orfandade espiritual, ainda que momentânea. Porque eu vou fazer uma pergunta a vocês: se naquele momento que eu estou desagradando a Deus, fazendo a minha vontade, se Jesus volta, o que acontece? Ninguém quis responder, que bom, porque o negócio é trágico. O negócio é trágico, ninguém vai se ousar responder. Então eu vou responder, já que vocês não me responderam. O problema das 5 virgens imprudentes é que elas viveram exatamente uma orfandade espiritual como momentânea.
No quesito espiritual, não é Deus que me abandona. Bota a mão sobre o ombro do seu irmão e diz: ouça o que eu vou dizer. Assim diz o Senhor: de você nunca eu vou me apartar, não te deixarei, estou contigo. Quando tu passares pelas águas, elas não submergirão. Quando pelo fogo, a chama não arderá em ti. Quando passares pela sombra da morte, eu serei a tua vida. Quando tu estiveres enfermo, eu serei o teu médico. Quando tu não tiveres o que comer, eu serei a tua provisão. E quando as portas se fecharem, eu serei a tua porta. Então a orfandade emocional é quando vem uma amnésia, um apagão. É quando eu me deixo, emocionalmente falando, frustrado, com incerteza. O que eu estou dizendo? Enquanto muitos dizem, e as pessoas chegam a dizer: Senhor, por que o Senhor me abandonou? Senhor, por que o Senhor me deixou passar por essa? Senhor, por que o Senhor me deixou sozinho? Deixa eu dizer uma coisa para você: Deus nunca vai te deixar sozinho, mas você tem deixado Deus sozinho muitas vezes. Ei, é uma noite de nós voltarmos para a casa do Pai, não assim fisicamente, corpo presente, mas espiritualmente, devolvendo para Ele a paternidade, dizendo: para onde nós iremos se só Tu tens a palavra? Dizia o Espírito Santo, que é o nosso mentor, o nosso mestre. Espírito Santo, eu quero a partir de hoje, 30 de junho, ter uma mudança de 180 graus, porque eu quero. Se porventura em qualquer momento da minha vida eu vivi uma orfandade espiritual, ainda que momentânea, eu nunca mais quero passar por isso, porque eu não sei o quanto eu comprometi a minha eternidade. Pense nisso. O filho pródigo, Mateus 6, não vou ler não, para a gente poder ganhar tempo. O filho pródigo, ele chegou para o pai: pai, eu me dá parte que me cabe, porque eu quero aproveitar o mundão, quero ter a minha própria experiência e quero viver uma autonomia paterna. Ele foi viver o quê? Ele não sabia, mas ele estava vivendo uma orfandade. Ele é chamado de pródigo. Por quê? Porque de alguma forma ele se ausenta da dependência do pai, por isso que é pródigo, e vai em busca das suas aventuras. Nas entrelinhas, o que o filho pródigo estava vivendo? Uma orfandade espiritual. Foi se afundando, acabou todo aquele dinheiro, gastou com meretrizes, com noitada, enfim. É o que a sociedade hoje está vivendo. Se você sai agora, exatamente nesse horário 8h30, você vai ver bares, termas, lugares de prostíbulo, homens, enfim, a gente não gosta nem de pensar, que só em pensar há um cheiro de malignidade, de uma ação de malignidade demoníaca, levando os homens a não só receberem a orfandade espiritual, mas permanecer nelas. Porque o diabo leva os homens a uma orfandade espiritual? Porque os homens, se eles morrem na condição de órfãos espirituais, o que eles estão comprometendo? A eternidade. A eternidade. Veja bem, se os homens não optam por viverem a paternidade na terra, como eles vão querer viver essa paternidade no céu? Se eles optam em serem órfãos na terra, eles querem ter um pai no céu. Jesus está dizendo: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome, venha a nós o teu reino. Venha o teu reino aonde? Na minha vida. Seja o Senhor meu Pai eterno, porque eu quero que o Senhor não seja só meu Pai eterno, eu quero que o Senhor entre na minha vida hoje
e regue a minha vida, e que eu possa dizer, como disse o apóstolo Paulo, né? Não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Pois bem, acabou-se o dinheiro, naquele momento as pessoas deixaram ali, abandonado, e ele resolve voltar. E quando ele volta, até por conta da sua volta, que todos os dias seu pai se punha à porta, esperando que aquele filho regressasse a casa, que aquele filho pudesse sair daquele apagão ou daquela orfandade espiritual e voltar à paternidade. Olha o que o filho pródigo faz. Ele sai da orfandade espiritual e volta o quê? À paternidade, à reconciliação. Quantas vezes, irmãos, nós estamos aqui, mas existem áreas da nossa vida que a gente precisa se reconciliar com o Pai. Áreas comprometidas, áreas não resolvidas, áreas subentendidas, áreas que eu estou levando, me perdoe o termo, áreas que eu estou empurrando com a barriga, áreas que Deus não pode ser o gestor, nem ter gerência. Eu estou no comando, eu não sei por que eu estou falando isso, mas eu estou falando. Vocês querem ver uma coisa? Aquele filho volta, o pai coloca na mão, no dedo dele, um anel que tipifica o Espírito Santo, a volta do Espírito Santo a morar nele, coloca uma nova vestimenta que tipifica uma roupagem espiritual, porque a vestimenta dele estava comprometida, estava suja, estava imunda, estava comprometida com o mundão, bota uma nova vestimenta e faz uma festa. O filho que ficou, ele ficou, mas ele também nunca se viu filho. Ele era o órfão de pai vivo. Ei, você que muitas das vezes vem à igreja e você é órfão de pai vivo, é triste, né? O pai que não se importa, o pai que não liga, o pai que não faz a diferença. Você tem um pai, mas é como se você fosse órfão. Vocês entendem o que eu digo? O filho que fica, ele reclama com seu pai, dizendo: olha, o senhor nunca por mim matou nenhum cordeiro, fez nenhuma festa. Ele disse: filho, tudo que eu tenho é seu. Será que não cabia? Esse filho estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado. Será que não seria razoável a gente fazer uma festa de retorno, para que ele pudesse receber uma nova roupagem, né? De paternidade? Uma roupagem diga comigo, roupagem de paternidade implica em cuidado, proteção, provisão, cura, ressurreição, direção, unção, vida plena. Amém? O pai diz para o filho que fica o seguinte: embora você tenha vivido comigo, mas você exatamente era um órfão de pai presente. Está sentados? Estão sentados? Quantos crentes são órfãos espirituais de um Deus presente? Quantos crentes ressecados de um Deus que é uma fonte? Está pesado? Vai coçar na orelha? Eu continuo parando aqui. Vocês decidem. Continua, glória a Deus. Ainda bem que essa igreja, tem coisas que eu fico assim, eu devo não falar bem, mas essa é a tua força, homem, velho. Por que Deus está dizendo isso para nós, irmãos? É porque muitas das vezes Deus quer nos ajudar em todos os detalhes, mas a gente está tão decepcionado com as pessoas, tão decepcionado com os homens, e a gente não cuida, e a gente consegue inserir Deus no mesmo contexto. Mas eu vim aqui para dizer como profeta que Deus não faz parte desse pacote humano. Ele é Senhor, Ele é o teu Criador, Ele é o teu Pai espiritual, e Ele vai ser o teu Pai eterno.
Ele vai cuidar de você. Ele vai te livrar do vale da sombra da morte. Ele vai ir na tua frente enfrentando esses inimigos. Esses inimigos vão cair por terra. Maior é aquele que está em você do que o que está no mundo. Maior é Deus sobre a tua vida. Deus não é menor do que os teus problemas, mas Deus é poderoso para resolver cada um deles na proporção que você viva a paternidade espiritual em Deus. Quantos entendem o que eu digo? Aleluia. Aleluia. Vamos voltar lá para Romanos 14. Porque todos que são guiados pelo Espírito de Deus, esses são filhos. E os que não são guiados pelo Espírito Santo, está implícito. Há uma necessidade de nós sermos guiados pelo Espírito Santo nos mínimos detalhes. Se você está aqui com a gente, está nos visitando, no finalzinho, eu vou te convidar a vir. Eu não sei qual é a sua condição espiritual, mas eu quero dizer, se a sua condição espiritual não está boa, você está infelizmente inserido no rol dos órfãos. E você não pode ser órfão de um pai presente. Diga comigo, aqui é a casa do meu pai. Eu não posso ser órfão exatamente na casa do meu pai. Na casa do meu pai eu sou filho. Na casa do meu pai eu sou filho. Na casa do meu pai eu sou filho. Volta para o pai. Volta hoje. Reconcilia hoje. Converte hoje. Está procurando uma igreja? Deus te trouxe a casa do pai. Vai procurar outra casa porque essa aqui é a casa do pai. Então Jesus, Ele está dizendo o seguinte: vocês querem definir se alguém é filho de Deus? O que vai determinar se uma pessoa é filha de Deus? Quando ela é dirigida por quem? Pelo Espírito de Deus. Ele diz: porque todos que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Porque não recebeste o espírito de escravidão. Porque o mundo, ele está escravo. Porque a orfandade, diga comigo, orfandade é escravidão. Diga comigo, escravidão é orfandade. Elas não se coadunam. Ou a pessoa, aliás, a paternidade não se coaduna com a orfandade. Mas todo escravo é órfão. E todo órfão é escravo no contexto espiritual, segundo o apóstolo Paulo. Eu continuo com o apóstolo Paulo dizendo: porque não recebeste o espírito de escravidão, para outra vez estardes em temor, mas recebeste o espírito de adoção de filhos, pelo qual clamamos: Abba, Pai. Diga comigo, Abba, Pai. Diga, Jesus colocou essa visão de paternidade na minha vida quando eu o aceitei. Amém? Nesse tempo, vamos continuar o próximo verso. O Espírito mesmo testifica com o nosso Espírito que nós somos filhos de Deus. Amém? Os pais espirituais nos conduzem para o Pai eterno. Jesus disse, enquanto Pai espiritual, porque Ele disse: não vos deixarei órfão. Eu vou enviar o Espírito Santo. E o Espírito Santo, ele tem a mesma linha. Se você é um líder, e se Deus te fez um pai espiritual de alguma pessoa, devolve essa pessoa para Deus. Você não é senhor dessa pessoa. Você só é um gestor momentâneo. Você é servo. Devolve essa pessoa para o Pai da eternidade.
Não comprometa a vida das pessoas que Deus te confiou como pai espiritual. Já viu aquele negócio? A pessoa está conduzindo um excelente pai espiritual, mas ele não está bem porque está chateado, aborrecido com a igreja. Os filhos dessa pessoa somem. O que faltou? Eu sou teu pai espiritual, mas quem vai garantir a sua eternidade é o Pai eterno. Você pode me abandonar, mas nunca abandone ele. Você pode até trocar de pai espiritual, mas você não pode trocar de pai eterno. Se eu estou bem, os meus filhos estão bem. Se eu estou mal, os meus filhos estão mal. Está errado. O que acontece com alguém quando sai de uma igreja para outra? Ah, eu vou levar todos os meus filhos, mas tira os filhos da casa do pai. Eles se auto-intitulam pais. Vocês ainda estão aí? Vou embora não, que o negócio vai ficar bom no finalzinho. Ele diz assim: porque não recebeste o espírito de escravidão para outra vez estares em temor, mas recebeste o espírito. Eu estava olhando ali, cara. Manda para você, perdoa. O mesmo espírito testifica com o nosso espírito que nós somos o que, meus amados? Filhos de Deus. Vamos lá. E se filhos, e se somos filhos, também herdeiros. Herdeiros de Deus e co-herdeiros de Cristo. Porque nesse momento agora, Cristo, que é o nosso Pai espiritual, se torna o que, irmão? Se é certo que com Ele padecemos com quem? Com Cristo, para que também com Ele sejamos o que? Glorificados. Pois tenho para mim que as aflições deste tempo presente não se podem comparar com a glória que em nós há de ser o que? Revelada. Porque a criação aguarda com ardente expectativa a revelação de quem? Dos filhos de Deus. Qual a revelação? Deus me curou, Deus me abriu uma porta, Deus abençoou meu casamento, a minha casa não tinha saída. Eu nem sei de onde Deus mandou o suprimento, mas uma coisa eu sei: não tem me faltado nada. A humanidade órfã espera que os filhos de Deus se levantem. Aleluia! Vocês lembram naquela noite de sexta-feira, na madrugada, a gente levando comida, agasalho? No finalzinho a gente fez a obra, no finalzinho tinha um que se levantou, vai lá! Ele chamou a gente de uma coisa boa. Caravana do bem! Se cumpriu esse versículo assim, ó, porque a criação aguarda ardente expectativa a revelação dos filhos de Deus. Ah, caravana do bem, vocês são filhos de Deus! Ei, Jesus, versículo 20: porquanto a criação ficou sujeita à vaidade, não por sua vontade, mas por causa daquele que a sujeitou. Quem a sujeitou? O diabo, o pai da escuridão. Ele também se tornou órfão quando ele abandonou Deus e se rebelou contra Deus no céu. Diga comigo: Satanás é um órfão espiritual, porque o céu onde ele habitava, ele saiu de lá porque foi expulso. Mas se eu sou filho de Deus, eu vou vencê-lo. Aleluia, você vai vencer os teus desafios. Na esperança de que também a própria criação há de ser liberta do cativeiro da corrupção para a liberdade da glória dos filhos de Deus. Porque sabemos que toda a criação juntamente geme, está com dores de parto até agora. E não só ela, mas até nós, que temos as primícias do Espírito, também gememos em nós mesmos, aguardando a nossa adoração, a saber, a redenção do nosso corpo. Porque na esperança fomos salvos. Ora, a esperança que se vê não é esperança, pois o que alguém se vê, como esperará? Mas se esperamos o que não vemos, com paciência o aguardamos.
Você pode ficar de pé, a gente vai orar? Jesus.